Junto ao internato havia um ginásio onde se jogava vôlei e basquete. Embaixo era a cozinha ou refeitório. E atrás do internato tinha um grande matagal. O aposento dos irmãos era ao lado do dormitório maior. Ao lado do internato havia uma quadra de futebol de salão e logo abaixo um grande laranjal, o que tínhamos por tarefa mantê-lo limpo e capinando sempre. Pegávamos em fileira e íamos capinando junto. Na época das laranjas, levávamos faca para desfrutá-las. Também as laranjas eram servidas no almoço. Certa vez, provavelmente em 1986, levei uma faca do tipo serrinha, como as de cozinha atualmente, e a coloquei empunhada no meu quadril, somente segurando pelo meu calção, de ponta para cima. Essa minha atitude me causou um grande problema, pois fui me abaixar e a faca fincou no meu braço esquerdo. No mesmo momento, balancei com minha mão direita para que a faca caísse. Vi ali um grande corte. Em relação a sangue, foi muito pouco, mas dava para ver certa quantidade de gordura. Fui levado para o irmão Alberto. Ele me fez uma salmoura e enfaixou o meu braço. A marca desse machucado é ainda visível no meu braço esquerdo. Minha maior preocupação era poder participar dos Jogos Olímpicos, que ocorriam anualmente. A disputa era entre séries e começaria na semana seguinte. Como era apaixonado por vôlei, mesmo com o braço enfaixado e muita dor, participei. Nessa época, fui apresentado às bandas Pink Floyd, Dire Straits, roubei uma fita cassete do meu irmão José e por muitas vezes a emendei com fita durex quando se partia no toca-fitas. Titãs, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Biquíni Cavadão, Hit, Led Zeppelin, Ramones, Scorpion, In Excess, U2, A-Ha e muito mais. Me lembro de um rapaz que estudava lá que tinha o apelido de John Lennon, pois além de usar óculos do estilo dele, era muito parecido e tocava violão. Recordo que a banda da Sática era famosa e se destacava nos desfiles de 7 de setembro que ocorriam no centro de Criciúma. Existiam também 2 campos de futebol, um ficava em frente ao Laranjal e o outro ao lado dele, em frente ao internato, ou melhor, ao refeitório, com uma distância de uns 50 metros entre eles. Existia também uma cancha de bocha ao lado da estrada de chão, que interligava o internato e a área principal da Sática, ou seja, as salas de aula. Alguns professores que me recordo, Mazinho e Joel de Educação Física, Lapoli de Inglês, Jesus de Ciência, Anita e a Leonora de Matemática, Lecir de Português, Márcia da Educação Artística, Toninho, o Antônio Miglioli de Física, Babi de Biologia, Jaime de Desenho, Múcio de Instalação Elétricas, Adair Rosso de Eletricidade, Medidas Elétricas e Máquinas Elétricas, Enio Peruc de Eletrônica, Silvio de Eletrônica Industrial, César Furlaneto de Projetos, Acionamentos e Manutenção. Outros como Maria de Lourdes, a Lu, era a orientadora educacional, a secretária Maria da Graça e a bibliotecária Sônia, e o Cardoso e a dona Vilma que tinha um bar. Os estudantes internos adoravam fazer sacanagem. Uma das melhores, de arrombar, era assim. Quando era época de provas, alguns ficavam estudando até mais tarde no refeitório. Porém, às 22 horas se apagavam todas as luzes do dormitório e não podia mais acender. Era hora de dormir. Então, o pessoal tinha que evitar barulhos e andar no escuro. Alguns sacaneavam. Colocavam uma lata em cima dos armários, amarrada em um barbante esticado, preso a um beliche. Quando o pessoal passava, derrubava a lata e o barulho era enorme, dando o maior susto e acordando todos. Muitas vezes o irmão Vitor saía dos seus aposentos para dar uma grande bronca. Outra situação que aconteceu comigo algumas vezes era que quem não acordasse com a sirene no horário de levantar, o irmão Vitor passava em cada corredor verificando se havia alguém dormindo. E se estivesse, ele tinha um frasco de perfume.
Me lembro que era marrom. Ele enchia de água e espirrava na cara de quem estava ainda na cama. Em 1987, fui suspenso do internato pelo período de uma semana por um motivo banal, mas que me ensinou muito. Para que os biliches ficassem alinhados e sem se mover, eles eram pregados a 4 taquinhos de madeira ao chão. Aconteceu que eu e meu colega Binha, por brincadeira boba, começamos a movimentar o beliche até que eles taquinhos se quebrassem. Bem, o negócio deu problema e fomos suspensos. Minha sorte é que nesse período eu já estava morando em Uruçanga e se tornou um pouco mais fácil de me deslocar nessa semana de afastamento. Mas a bronca foi grande por parte da minha mãe e com certeza e com toda razão. Outra vez que aprontei foi que atrás do internato havia um terreno com algumas frutas diferentes. Eu e outro colega, do qual não me lembro, pulamos a cerca e fomos apanhá-las. Bem, o irmão Alberto nos viu e falou para o irmão Vitor, que nos deu o castigo de escrever 1000 vezes, ou seja, 1000 linhas, como chamávamos, com a seguinte frase: os grandes ladrões começam por pouco. Até aí tudo bem, mas tínhamos que pegar a assinatura da mãe e devolver as 1000 linhas assinadas na segunda-feira de manhã. Esta parte a mãe não ficou sabendo, pois falsifiquei a assinatura dela, sabendo que errei nas 2 ocasiões. Naquela época era muito comum entre alguns jovens o uso de drogas. Não vou negar que em um evento dos Jogos Olímpicos usei o chamado lança-perfume, sendo a primeira e a única vez. Entretanto, não nego quantas vezes tomamos cachaça e vinho. Também cigarro, pois já estava viciado. Pessoas de quem me recordo da turma de curso de eletrotécnica formado em 1989. Aderbal Maia, Adilson Gastaldon, Adrielcio Demarque, Anderson, o Bronha, Diógenes Enxamende, Edson Nascimento, Edson Guarese, o Jânio, o tal de Laguna, ou melhor, o tal do Osmose, Jorge Rovares, o Joca, Lênio Jeremias, Márcio Colonetti, Paulo Roberto Macari, Reginaldo Colombo, Ronaldo Cipriano, Sandro Pasquale, Silvio, Valdemir Vestrup, Valcir Zizini Marcelino. Outros que me lembro somente os apelidos: Catanga, Japonês de Forquilinha, o Tilico, Pinico e o Zé Louco. E outros colegas de internato: o Jacioni, o Batifino, o Marcos, o Breu, o Ivan Donadel, o Dentamedes, Kisuko, Luiz Henrique, o Cuica, Marcos Roberto Silveira, Diomar Seron, o Patrolinha, Wilson Vilmar Inocente, o Robson Binha, 2 irmãos da cidade de Videira, de Gabardo, o Júlio Escúrcel, Carlos Simulin, Adilson Salvador, o Cisconeto de Treviso, Robson Losso, Adriano e o seu irmão, o tal de Pescoço que morava em Rio Deserto, 3 irmãos do Rio Deserto, o Zuchinali, Bracinho e o Wellington de Ursanga, e muito, muito mais. O uniforme da SATIC era calça ou abrigo verde e camisa branca. Certa vez, me lembro que ganhei uma calça branca da marca Levi's e gostava muito dela, mas sujava facilmente. Sendo assim, minha mãe tingiu de verde e pude usá-la para ir às aulas. Em 1989 ocorreram 2 fatos que modificaram minha rotina e, é claro, dos meus colegas de turma e de todos da SATIC. No caso da minha turma de eletrotécnica, o professor César Fulaneto passou no concurso da Celesc. E assim, para continuar dando aulas para nós, tivemos que trocar para o horário noturno, inclusive nas sextas-feiras. Para isso, o professor Adair Rosso assumiu algumas disciplinas que eram lecionadas por ele. Nós éramos os únicos no período noturno a estudar, e ainda, como não havia ônibus nas sextas-feiras, de Criciúma para Uruçanga, após as aulas, dormíamos no internato e somente no sábado de manhã íamos para casa. Outra situação que afetou a todos foi que, devido à crise do carvão nesse ano e os momentos turbulentos em que passava o Brasil para as eleições, a SATIC era mantida pelos mineiros e esses não recebiam o repasse necessário para sustentar,
Consequentemente, professores estavam com salários atrasados e a greve foi inevitável, causando transtornos a todos. Em 1989 foi o último ano de existência do internato. A festa de nossa turma de eletrotécnica foi no chamado Poço do Caixão, local com rio e acampamento, na cidade de Timbé do Sul, distante a 70 quilômetros de Criciúma. Fomos de caminhão, fizemos churrasco, nos divertimos no rio e dormimos no local. Em 25 de janeiro de 1990, iniciei meu estágio na empresa Portobello, na cidade de Tijucas, 40 quilômetros de Florianópolis, e consegui concluir, mesmo estando o país em um verdadeiro caos devido ao Plano Collor. Nesse período, muitos perderam o emprego ou não conseguiram terminar o estágio. E essa nova fase da minha vida, mais distante da minha mãe e da maioria dos meus familiares, deixarei para uma próxima história, com a mesma origem.